Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma, andar com os que sonham. Seu esposo tem tido promessas do Senhor, seus filhos, seu ministério, a sua empresa, tem recebido promessas do Pai? Se sim, esteja ao lado deles, cada um deles. Você não é a parte principal porque não foi você quem recebeu, mas você é uma parte importante, porque o Senhor te usará para que as promessas sejam alcançadas e todos desfrutarão daquilo que Deus tem falado. Sara, que é a personagem da qual estamos refletindo, uma mulher fiel ao pai, fiel ao seu esposo, que o acompanhava em todos os momentos. Teve um deslize na sua incredulidade, na sua incapacidade de gerar filhos. Ela toma uma decisão de entregar a sua serva a seu esposo. E a sua serva, então, dá um filho a Abraão chamado Ismael. Mas Ismael não era o filho da promessa. Não era a partir dele que uma grande nação surgiria. Mas a misericórdia do Senhor é grandiosa e as promessas do Pai se concretizam. E o Senhor então faz um concerto. Este foi o quinto momento de Sara. Um momento de concerto, um momento da graça do Pai para com este casal. E há estes momentos para com a sua vida. Mesmo que você tenha cometido algum erro na caminhada, um conselho errado que você deu ao seu esposo ou ao seu filho e que você tenha percebido e pedido perdão a Deus, o Senhor entrará com o seu conserto, entrará com a sua graça sobre esta causa. E as promessas do Senhor para o teu filho, o teu esposo ou para aquela pessoa da qual você tem caminhado junto serão alcançadas. Porque o Senhor, Ele é poderoso e fiel para cumprir todas as coisas, mas no tempo dele, da maneira dele, e quando estivermos com o coração aberto para receber as promessas do Pai. E no capítulo 17 do livro de Gênesis, o Senhor faz um concerto, e este concerto, ele é também demonstrado quando o Senhor muda o nome de Abrão para Abraão e de Saraí para Sara. E diz assim, no versículo 17: Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, muito tempo já tinha se passado desde o momento que Abraão tinha recebido a promessa do Senhor, muitos anos. Até quando você está disposta a esperar as promessas acontecerem? Quando foi que você desistiu das promessas porque o tempo tem passado e você não vê nada acontecendo? Não desista. Este homem perseverou, mesmo em falhas, mas perseverou diante de Deus. E o Senhor continua neste versículo primeiro dizendo assim: Apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Então o Senhor dele dá uma condição para Abraão dizendo: Caminhe comigo, cumpra os meus mandamentos, seja perfeito. Seja uma mulher que caminhe na presença do Senhor, que procura fazer o que é certo, de cumprir e obedecer aquilo que está na palavra do Senhor. Seja um testemunho para o seu esposo, filhos, para que estes também desempenhem um papel de obediência diante de Deus, de cumprir aquilo que o Senhor tem falado. E ele continua no versículo 2: E porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Quando nós obedecemos a palavra do Senhor, há consequências também. Quando erramos, colhemos frutos ruins. Mas quando acertamos e obedecemos, colhemos excelentíssimos frutos. E é isso que o Senhor tem falado com Abrão. Se ele fosse perfeito diante daquilo que o Senhor falava com ele, o Senhor diz que colocaria um concerto entre ele e Deus. Deus está disposto a consertar, a fazer um concerto com você. Deus está disposto a colocar as mãos neste erro que você cometeu ou que a parte que recebeu a promessa cometeu. O Senhor está disposto, mas Ele diz: tenha um coração arrependido, um coração obediente, para que haja um conserto nesta situação. E no versículo 3 diz assim: Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele dizendo: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo,
e serás o pai de uma multidão de nações. O Senhor não mudou a promessa a Abraão a partir dos erros que ele cometeu, levando Ló, ou a partir dos erros de Sara quando entrega sua serva a Abraão. O Senhor não nega as promessas, ele continua com as promessas, mas é preciso que haja um conserto. É preciso que o caminho seja alinhado novamente diante de Deus. O Senhor é assim, ele nos ensina e nos faz crescer na presença dele, em conhecimento e graça. E nós precisamos então tomar posse da misericórdia e da graça do Senhor sobre a nossa vida. Este era o momento que este casal vivia, o momento da graça do Pai, do conserto. E no versículo 5, o Senhor faz aqui então o marco deste conserto, que diz assim: e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. O Senhor já tinha colocado Abraão nessa condição. Quando nós recebemos uma promessa do Senhor, ou quando alguém que está ao seu lado recebe uma promessa do Senhor, nós já precisamos viver esta promessa, porque ele diz: eu já te coloquei como pai das nações. Mesmo não tendo filhos, mesmo tendo uma situação totalmente desfavorável, porque Sara era estéril, e mesmo tentando consertar tudo aquilo, Deus não reconhece Ismael como filho da promessa. Então, porque um filho que seria gerado entre Abraão e Sara. E nós precisamos crer que quando o Senhor faz uma promessa, mesmo que demore, você já precisa celebrar, você já precisa viver esta promessa, mas com sabedoria, para não colocar as suas mãos e querer antecipar o dia da promessa. E continua no versículo 6, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Coisas grandes o Senhor tem para fazer. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. É de geração em geração. A promessa que o Senhor tem feito não termina na pessoa que recebeu. Ela vai além, ela continua de geração em geração. É algo para além de nós. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações. Enquanto Abraão e Sara, acompanhando-o, peregrinavam pelas terras, o Senhor diz: por todas essas terras do qual passou, te darei. A tua geração desfrutará do que vocês têm visto, do que vocês têm colocado os seus pés e as suas mãos. Gerações alcançarão maravilhas a partir da vontade de Deus. Toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Mas o Deus tem que ser o centro de toda a conquista, de toda a promessa alcançada. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Quando promessas são alcançadas, elas precisam ser ensinadas às gerações. Precisamos falar de quem é Deus e como Deus é grandioso para com a nossa vida. Ensinar aos outros os seus mandamentos, ensinar as suas instruções, para que essas gerações continuem em obediência. E o Senhor diz então, a partir do versículo 15, do concerto que fez também com Saraí. Saraí é parte importante das promessas do Senhor. Não foi Saraí quem recebeu as promessas, foi Abraão. Mas Sara era parte direta dessa promessa. E diz aqui no versículo 15: disse Deus mais a Abraão: a Saraí, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Saraí, mas Sara será o seu nome. Porque eu hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações. Reis de povos sairão dela. Grandes maravilhas o Senhor fará em sua vida, porque o Senhor fez uma promessa ao seu esposo, uma promessa aos seus filhos, mas você desfrutará das grandes maravilhas que o Senhor fará, das grandes maravilhas que o Senhor tem prometido. E precisamos então ficar firmes
Porque o Senhor, no momento em que Ele faz um conserto, a partir de um coração arrependido, de falar com Deus, Deus me perdoa, porque eu falhei, dei conselhos errados, o Senhor vem, conserta todas as coisas. Mas Ele também diz que a partir dali é preciso obediência e prestar mais atenção no que Deus tem direcionado. Não sejamos mulheres imprudentes aconselhando o que não vem de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus conserve o teu coração temente ao Pai, mesmo em momentos de erro, seja da sua parte ou seja da parte daquele que recebeu a promessa. Mas um coração arrependido o Senhor ouve. Este foi então o 5º momento de Sara, quando esta recebe a graça maravilhosa de Deus para com a vida dela e para com a vida de Abraão, para que a promessa não morresse, porque quando Deus promete, Ele cumpre. Que Deus te abençoe e amanhã continuaremos com o 6º momento de Sara nesta trajetória de alcançar as promessas do Senhor, para que estes fossem pais de uma grande nação. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.